Graças a Deus. Graças ao meu mentor Jesus, aos espíritos ceareiros do Mestre, por mais um dia, por mais essa oportunidade da gente bater um papo sobre espiritualidade. Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde a todos. Se você está aqui, mais uma vez eu agradeço muito por estar acompanhando esse conteúdo. Se você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um canal no qual, de certo modo, eu ousei a criar para falar um pouco sobre espiritualidade em geral, espiritualidade em geral e, enfim, tudo que possa abranger esse estudo, né? Direta ou indiretamente. Hoje eu estava fazendo minha leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro qual eu recomendo muito, inclusive, fazendo as minhas orações, minha meditação diária para começar o dia bem. E eu me deparei com essa passagem aqui, onde Jesus fala um pouco sobre, ele diz assim, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E quando eu li essa passagem, me veio muitas coisas na cabeça, um pacote de informações assim, que eu falei, puxa, eu vou falar um pouco sobre isso e vou trazer para o meu canal, porque eu acho interessante bater esse papo. O que acontece? Nos meus vídeos anteriores, a gente já conversou sobre os corpos, os 7 corpos sutis, né, que formam a nossa constituição, né? Física, perispiritual, mental inferior, mental superior, corpo búdico, né? Corpo átmico e tudo mais. E também nós vimos que através dos estudos de Allan Kardec, especialmente na obra Gênese, ele vem tratar do assunto de como os pensamentos agem sobre os fluidos que nos cercam, que o pensamento perpassa pelos fluidos que nos cercam, bem como o ar serve de transportador, digamos assim, do som. E que isso abre um campo de possibilidades para a gente estudar. Também foi falado aqui sobre o princípio hermético da vibração, que tudo está em movimento, absolutamente nada está parado, por mais que a olho nu pareçam que algo concreto está parado, as moléculas, né, e as menores partículas ali estão em movimento. Então são algumas informações que eu trouxe como premissas, né, assim como alguns atributos da divindade, de Deus, da unicidade, da sua imutabilidade, sobre o seu aspecto de ser eterno, enfim, outras coisas que foram tratadas no vídeo passado. Nesse vídeo eu quero falar especialmente sobre o corpo perispiritual, o corpo astral, né, que é muito difundido na doutrina espírita e nas obras umbandistas, né, candomblecistas falam também sobre esse corpo e em várias correntes esotéricas. E por que não falar da teosofia, que também fala do corpo astral, contudo usando uma outra nomenclatura, né? Você tem aí a alma, né? Para quem estuda a masofia, é a mônada. Para os católicos se chama alma. Enfim, centelha divina. Enfim, a nomenclatura vai mudando, mas há algo de substancial por trás desses conceitos, aparentemente diferentes, mas que podem ser correlacionados. E é isso que eu vou tentar fazer hoje. Tá legal? Eu realmente me preocupo com a duração do vídeo, mas para falar sobre esses assuntos, infelizmente os vídeos têm ficado grandes. Então eu acredito que eu não posso fazer nada quanto a isso, eu não consigo resumir tantos conceitos e tantas ideias em 8 minutos, 10 minutos. Então às vezes os vídeos vão ficar longos, vão ficar com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eu já gravei vídeo de 50 minutos. Mas é isso, né, gente? Quem se interessar, quem estiver buscando esse assunto, acredito que vai dar um jeito de assistir, enfim. Eu considero o estudo sobre a espiritualidade como uma faculdade, né? Então eu assisto palestras de horas de duração, leio livros e tudo mais. Tento fazer uma pesquisa extensa e aprofundada sobre esse assunto.
Então eu acredito que quem se interessa por esse assunto vai chegar comigo até o final. Vamos lá que eu vou tentar ser o mais... trazer a maior síntese que eu consiga a respeito desse assunto. Então assim, a frase que me trouxe ao vídeo de hoje é: todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Um ensinamento trazido por Jesus. E eu vou explicar algumas coisas para entender o que significa, o que ele quis dizer com isso, né? Que eu já adianto para vocês, spoiler, pura física quântica, mecânica quântica. Porque tudo no universo ele tem um significado. Os herméticos vão dizer que o acaso, né, as coisas que a gente acredita que foram um acaso, elas simplesmente são a aplicação de alguma lei universal que nós ainda desconhecemos. Então o acaso não existe. Bom, então vamos lá, eu quero falar, me dão licença aqui que eu gosto de desenhar. Então temos aqui o corpo físico, nosso corpo físico, certo? Uma ligação que os espíritas vão chamar de cordão de prata, que nos liga com o nosso corpo astral. Esse corpo astral é o corpo ao qual nós assumimos como a real identidade logo após deixarmos o corpo físico. Esse é o corpo astral. Como já foi dito naquele vídeo que eu falei sobre os corpos, ele é um corpo extremamente elástico e sensível. Alguns estudiosos dizem que ele pode até se moldar com um simples respirar. Então, o pensamento que nós emanamos, o nosso teor vibratório de pensamentos, ele molda o nosso perispírito. Então, o seu corpo de carne, esse corpo aqui, olhando no espelho é uma coisa, mas a depender do teor vibracional dos seus pensamentos, esse corpo aqui pode estar de outras formas. Bom, então, vamos lá dar continuidade aqui. Deixa eu só... Então, o que acontece? Quanto mais denso é o teor dos seus pensamentos, quanto mais... Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que reclama demais, muito negativa, porque nada dá certo, ou uma pessoa que alimenta sentimentos negativos como o egoísmo, a inveja, raiva, sente muito ódio, briga, discussão. Isso faz com que os pensamentos ressoem. Que a gente já viu isso no último vídeo, né? Que o pensamento ele ressoa, ele atua sobre os fluidos e molde o nosso perispírito. Quando uma pessoa tem as emoções descontroladas, o perispírito tende a ficar deformado. Quando uma pessoa busca fazer reforma íntima, busca o autoconhecimento, busca ser uma pessoa melhor, né? Busca ser uma pessoa de valores, né? O perispírito dela é mais delineado. Tem os contornos mais delineados. É mais leve, por assim dizer. Porque a gente não pode esquecer de uma coisa, gente. Como eu disse no último vídeo, tudo no universo vibra. Tudo do universo emite uma frequência. E como se fosse uma nota musical. E não deixa de ser. E a gente atrai o que a gente emana, porque é uma frequência que se harmoniza com outra frequência. Ou não. Como eu disse no último vídeo, às vezes eu estou num dia ruim, pensamentos negativos, tal, e eu entro, por exemplo, num lugar que eu gosto de frequentar, que é o Centro Espírita, e me sinto mal. Mas é porque a vibração do lugar lá tá boa? Não, é porque a minha vibração não está condizente com a vibração do local. E isso pode acontecer o contrário também. Eu acredito que muitos de vocês devem ter passado por isso. Você está num dia legal, você está bem, você está com pensamentos saudáveis, entra no lugar, não estou me sentindo legal. Por quê? Porque o teor vibracional ali não está condizendo com a sua
a sua frequência. Tudo é uma questão de frequência. Nunca nos esqueçamos. Princípio da vibração. Tudo vibra, tudo vibra. A mente está lá, como se fosse um sonar embaixo da água, emitindo frequência e captando frequências, não é verdade? Então por que eu estou dizendo isso, né? A intenção desse vídeo é, na verdade, alertar e bater esse papo para a gente refletir sobre como está o teor dos nossos pensamentos. Porque o que eu vejo assim é que está muito entranhado dentro da gente, no nosso cotidiano, sabe? Picuinhas, brigas, maledicência, fofoca, inveja, sabe? E todo esse teor de pensamento, ele afeta o nosso perispírito, sabe? Só que não só isso, afetando o nosso perispírito, ele afeta o nosso corpo físico. Então, às vezes uma coisa que você acha que é inocente, uma briga de trânsito. Vamos supor, você xingou uma pessoa no trânsito e você olhou para a pessoa, você viu a pessoa e você desejou algo ruim. Lembre-se do que eu disse no último vídeo. Quando você pensa, quando você sente, você emana algo. E você emana algo para aquela pessoa, tá? E se for de uma frequência baixa, aquilo ali vai pairar a aura da pessoa até ela diminuir a frequência e ela se harmonizar e ela sentir aquilo que você emanou, aquele mal-estar. Então, além da gente precisar estudar sobre isso para evitar fazer esse tipo de coisa, fazer esse tipo de coisa faz mal pra gente também. Porque não é só emanando para outra pessoa que vai fazer mal a ela, vai fazer mal a você também. Eu acho que é importante a gente lembrar, vamos retomar lá o ensino médio, a tia Zilda falava sobre física, terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Toda ação enviada produz uma reação da mesma intensidade proporcionalmente inversa. Então, na prática, quando você está lá no seu dia a dia maledizendo, invejando, né, pensando em alguém e mandando coisas para aquela pessoa, você tem que ter em mente que será aplicada a terceira lei de Newton. Então você está emanando aqui para a pessoa coisas negativas, isso volta para você na mesma proporção e intensidade, entenderam? Igual. Então você não está fazendo mal só para você, você não está fazendo mal só para outra pessoa, você está fazendo mal para você também. E tudo isso vai afetar o seu corpo perispiritual. Certo? Deixa eu ver quanto tempo está dando de vídeo. 13 minutos. Bom, eu tenho bastante coisa para falar, então o vídeo vai ficar longo, tá? Esse era o assunto principal, se você quiser ficar por aqui, eu agradeço. Se você quiser continuar, agradeço mais ainda. Vamos lá. A partir disso, a gente pode tecer alguns outros comentários. O que acontece, gente? Quando a gente diz que uma pessoa está pesada, sabe? Ela está pesada mesmo. Não é, sabe, simbologia. Porque o que acontece? Você tem o seu corpo físico aqui. Você tem o seu corpo perispiritual aqui. Quando você está com emoções descontroladas, e assim, seja pelo que for, se você é uma pessoa que alimenta dentro de você algum sentimento negativo, tipo um orgulho muito forte, uma arrogância,
abuso de substâncias, tóxicos e tudo mais, você tá fazendo o quê? Você está trazendo para o seu perispírito várias nódoas, vamos chamar assim de nódoas, que vão ficar nesse seu corpo e elas vão te fazer muito mal. Elas vão te fazer muito mal. E isso, quando a gente está falando nunca vamos esquecer que nós somos almas imortais, espíritos imortais. A vida continua, certo? Então, se eu estou cometendo uma ação, ela vai ter uma reação. Pode ser que não seja no momento, naquele exato momento, mas com certeza lá para frente vai ter, porque a vida ela não tem fim. Nós só mudamos de planos conscienciais, né? Nunca esqueçamos disso. Por que é importante a gente saber dessa questão do perispírito? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu tenho uma mágoa muito grande. Eu tenho uma mágoa dentro de mim muito grande. E aquilo me corrói, eu não consigo, sabe, desalinhar aquilo lá de mim. Quando a dor emocional é muito forte, ela vai para o seu corpo perispiritual. Ela atinge o seu corpo perispiritual. Tanto é que o corpo astral, o corpo perispiritual, às vezes ele é chamado como corpo emocional. Por quê? Porque as emoções que nós nutrimos, por isso que é importante, por isso que Jesus disse orai e vigiai. As emoções que nós nutrimos, elas afetam o nosso físico, mas também afetam o nosso perispírito, certo? E aí o que acontece? Vamos supor que essa pessoa não consegue trabalhar esse sentimento, tá? E aqui eu estou usando a mágoa como exemplo. Ela não consegue trabalhar esse sentimento afetivo. E ela desencarna. Bom, primeiro que o perispírito dela vai estar afetado pelo que ela nutriu numa encarnação toda, não ficou só no físico, ficou aqui ó, no perispírito. Aí o que acontece? Essa pessoa chega no plano astral, no plano espiritual, doente. E vocês lembram? Princípio da vibração, tudo é vibração, tudo é frequência. Em qual frequência que essa pessoa vai estar vibrando? Não vai ser numa frequência muito alta, certo? Então ela vai para uma dimensão consciencial de vibrações negativas, densas. Dimensão de vibrações negativas densas. E com o perispírito doente. Eu vou falar melhor um pouco sobre as dimensões inferiores em outros vídeos, não se preocupem, tá? 18 minutos tá bom ainda. Então o que acontece? Ela vai com o corpo perispiritual doente. E não pensem vocês que assim, desencarnei, perdi meu corpo de carne, agora, alegria. Não, gente. A evolução não dá saltos. São degraus, nós vamos subindo. A emoção mal trabalhada no corpo da carne teve efeito no corpo que ela assume logo quando ela desencarna. E o corpo perispiritual, eu vou trazer isso em outros vídeos, muitos autores falam sobre isso, tem um estudo muito grande, tanto na corrente esotérica, quanto na corrente espiritualista, universalista, quanto na corrente espírita, sobre o corpo astral. Porque o corpo astral, ele tem células, ele é um corpo como se fosse um corpo de carne, só que ele tem uma frequência, ele vibra numa frequência um pouco mais elevada, por isso que a gente não consegue ver. Alguns clarividentes conseguem, né? Alguns clarividentes conseguem ver o corpo etérico, o corpo astral, entendeu? Então o que acontece? O corpo chega doente lá. E olha que coisa curiosa, sabe quem são um grupo de espíritos que ajuda os recém-desencarnados a trabalhar essa questão, essa dor que ficou no perispírito? Agora acompanhe as pombagiras.
que ao contrário do que muita gente pensa, que são espíritos do demônio, que querem da promiscuidade e tal, não. São espíritos que trabalham nessa vibração de bombogira ou pombagira, e elas são especialistas em questões de afeto, questões do afeto, porque lá no plano astral, essa pessoa que trouxe essa nódoa para o perispírito dela, vai precisar, tem antibióticos lá, remédios, vai precisar ser tratada. Onde que eu quero chegar com isso? Vamos lá. Se a pessoa, durante a encarnação, emanou muitos pensamentos densos, muitos, né? Uma pessoa manipuladora, uma pessoa extremamente egocêntrica, uma pessoa extremamente, né? Enfim, que não quis trabalhar a reforma íntima, não quis ser uma pessoa melhor, que se acha melhor que as outras pessoas. Gente, quando ela desencarna, o perispírito dela tá todo doente. Mesmo as pombagiras, mesmo os espíritos superiores encarregados de tratar esse perispírito, eles não vão conseguir resolver, muitas das vezes, todo o problema que está lá. Tanto é que no centro espírita que eu frequento, nós fazemos um trabalho muito lindo, inclusive, de reconstituição do corpo perispiritual, porque a pessoa desencarna em situação tão deplorável que é necessário uma reforma, né? É necessário mexer nas células astrais da pessoa para que ela se modifique. E aí o que acontece, gente? Aí eu entro aqui, ó. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O que eu quero dizer com isso, gente? Todo aquele que se exalta. Quando eu digo exalta, eu quero dizer todo aquele que esbraveja, todo aquele que quer se impor, todo aquele que é cheio de orgulho, cheio de marra, né? Cheio de defeitos de caráter. O que acontece? Será humilhado. Como assim humilhado? Ué, gente, ele passou a encarnação toda emanando, muitas das vezes, pensamentos de baixas vibrações. De acordo com a terceira lei de Newton, cada ação tem uma reação, volta proporcionalmente a ele. Ele mesmo se encheu de sujeira espiritual, nódoas morais. Quando ele desencarna, não tem como ele ir para uma dimensão com uma vibração alta, porque não há compatibilidade. No universo tudo é harmonia, tudo é frequência, tudo é vibração. Então o que acontece? Será humilhado. Humilhado por quem? Ele mesmo. É a própria consciência. Porque quando o corpo de carne vai embora, a consciência se expande. E aí a gente vê se a gente perdeu tempo com coisas frívolas, com coisas que a gente vai deixar aqui, ou se nós plantamos coisas que nos fazem bem para o espírito. Porque as coisas que fazem bem para o espírito fazem com que o nosso perispírito fique leve e delineado. E aí eu entro na segunda parte da oração aqui. Todo aquele que se exalta será humilhado. Ou seja, vai precisar de tratamento no lado de lá. E todo aquele que se humilha, o que quero dizer com aquele que se humilha? Aquele que é benevolente, aquele que é manso, aquele que é pacífico, aquele que busca cooperação, não competição, como Jesus ensina a nós. Se vocês não seguem, não querem seguir Jesus, etc., existem outros mestres que ensinam esses princípios. Porque o que acontece, gente? A pessoa que é mansa, que busca cooperação, não busca competição, que busca fazer reforma íntima, ser uma pessoa melhor, desenvolver o amor ao próximo na medida que possível. Talvez numa encarnação só vai dar para chegar até um lugar, mas está tudo certo. O que ela faz? Ela faz com que o perispírito dela fique mais delineado, mais leve. Então ele será exaltado, ou seja, quando ele desencarna, ele vai para uma dimensão superior, a qual ele está vibrando. Vocês entendem? Então eu quis fazer esse vídeo porque quando eu li essa frase eu falei, puxa, isso aqui é legal de trazer. E só para finalizar, só para a gente refletir,
Vamos voltar aqui nesse nosso exemplo aqui da pessoa que não conseguiu trabalhar a sua mágoa. A pessoa não conseguiu trabalhar a sua mágoa enquanto encarnado, e quando desencarnado num corpo astral, estava com essa nódoa. Nem sempre as pombagiras ou os outros espíritos que lidam com as questões morais, emocionais, vão conseguir lidar com isso. Agora, olha onde está a jogada. Olha o que é interessantíssimo a gente observar. Se você chegou até aqui, muito obrigado e preste atenção. Estamos partindo do pressuposto reencarnacionista, que a alma ela é eterna, não é verdade? Então vamos supor, os espíritos fizeram o que podiam na dimensão astral. Não conseguiram resolver totalmente esse problema. Essa pessoa vivendo em corpo astral vai voltar para a carne. Vai voltar a reencarnar. E aí o que acontece? Aquele probleminha volta com ela, só que não no corpo físico, no corpo astral. E aí como que esse probleminha vai ser expelido? Ah, aí é que tá. Ele vai ser expelido no corpo físico. Vocês entendem? Então, muitas vezes acontece da gente pensar assim, quantas vezes a gente já não parou e falou assim, puxa vida, tal pessoa saudável, nunca fumou, nunca bebeu, faz exercício, não sei o que, de repente pega um câncer de pele, por exemplo, depois do diagnóstico, 6 meses ela desencarna. Nunca nos esqueçamos, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A princípio, a primeiro momento, numa visão materialista, né? Realmente, nossa, Deus seria injusto, mas Deus é soberanamente justo e bom. Não, gente. A pessoa deu causa a isso numa outra encarnação. Às vezes o câncer, que aparentemente não tem explicação de estar lá, a pessoa pode ter dado causa numa vida anterior. Vocês entenderam? A doença pode começar na carne, no emocional, mal trabalhado, e ir para o perispírito, como do perispírito, ao retornar à carne, a carne seja a responsável por esponjar essa doença, na forma de um câncer, ou qualquer outra coisa que possa haver, entendeu? Então é importante a gente se atentar a essas questões. O acaso não existe. O acaso é simplesmente um nome que se dá ao desconhecimento de uma lei aplicada. Então é isso, gente. Eu fico feliz que eu possa ter batido esse papo. Vamos ver quanto tempo deu? Ai, meu Deus, meia hora. Será que teremos meia hora do nosso dia para falarmos um pouco sobre espiritualidade? Eu agradeço se você chegou até aqui. Se você não chegou até aqui, eu também te agradeço. Graças a Deus, graças a Jesus, meu mentor, mestre, amigo, irmão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre os estudos da espiritualidade, compartilhar com vocês. Graças a Deus. Muito obrigado.